Aquarianos, sejam muito bem-vindos à vossa leitura especial para o ano de 2026. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Aqualindos, sejam bem-vindos a todos vocês que é a primeira vez aqui no canal. Não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever. E hoje nós vamos ver aqui, fazer uma leitura especial para o ano de 2026 que está prestes a se iniciar. Ok? Bom, a gente vai fazer aqui a leitura como? Primeiramente a gente vai tirar uma mensagem principal do Bom Tarô, onde a gente vai ter aqui o nosso mantra do ano, mensagem principal do ano. Em seguida nós vamos tirar 3 cartas do Osho para vermos qual é que é a energia principal que a gente vai poder observar ao longo do ano de 2026. Depois nós vamos fazer uma leitura com o tarô, para podermos ver como é que essa energia vai se desenvolver, como é que ela vai estar se desenvolvendo ao longo do ano. E no final, a gente vai tirar aqui uma mensagem final do tarô dos gatos para conselho final, ok? Por isso, primeiramente, vamos então nos conectar com a mensagem principal, o mantra principal para o ano de 2026. Peço que todos vocês se conectem com o vosso coração e peçam justamente para poder se conectar com esse lugar onde você vai receber a resposta que você precisa para o próximo ano, ok? Vamos lá. Aquarianos, mensagem principal para os aquarianos no ano de 2026. Gratidão. Mensagem principal. Gratidão. Já caiu. Caiu a carta do Ás de Terra. Um Ás de Ouros. Vamos ler aqui para você então. Ás de Terra. O Ás de Terra diz o seguinte: prosperidade na sua forma mais pura. Resultados concretos no mundo físico. Abundância manifestada. Reconheça as múltiplas formas de abundância e alinho-me com o sucesso. Consigo gerar ouro a partir dos recursos que tenho na ponta dos meus dedos. Causo impacto. A essência da prosperidade é assumir a forma no mundo material. Aquariano, nem tem mais nada, acho que a gente já pode encerrar a leitura por aqui, né? Era só isso que a gente precisava de saber. Era só isso que a gente precisava de saber. Deixa eu só fazer aqui. Vou pôr aqui a leitura pra vocês. A carta, se vocês quiserem tirar print. Tirarem print da mensagem pra vocês lerem como mantra ao longo do próximo ano, ok? Abundância na sua forma mais pura. Não vamos dizer mais nada. Não há mais nada. Agora vamos ver. Com o Osho, qual é a energia que será trabalhada ao longo do ano? Qual é a energia que será trabalhada ao longo do ano para os aquarianos? Qual energia será trabalhada para os aquarianos ao longo do ano de 2026? Gratidão, meus irmãos. Gratidão. Aquarianos, ano de 2026. Eita! Eita! Ok. A gente saiu aqui com a carta do 6 de espadas, a carta do fardo, a carta do 10 de paus, que é a carta da supressão, e por fim, a carta dos enamorados, né? Que no Osho é a carta dos amantes. No final do deck, a carta do pajem de espadas, a mente. Aquariana, é assim, vamos ter aqui um papo bem reto. O ano de 2026, a gente tá vendo aqui um ano em que você vai precisar de fazer muitas escolhas, e escolhas difíceis. Porque você quer prosperar, você vai fazer e dar de tudo de você. Eu vejo você aqui lutando
para chegar onde precisa de chegar. Só que vai chegar um ponto em que você vai entender que você tá carregando peso demais e que não faz sentido você continuar esse caminho se for para carregar todas essas amarras e todo esse peso. E aí você vai precisar de tomar decisões muito importantes e muito difíceis. Essas decisões vão definir a sua prosperidade. Porque existe oportunidade? Existe. Existe aqui um ano com desafios, mas que também te leva a outros lugares. O 6 de espadas não fala apenas de fardo, fala de deslocação. O 10 de paus não fala apenas de cansaço, fala de finalização de situações desgastantes para iniciar outras novas. Fala de conexão espiritual ao máximo também. Por isso eu vejo aqui o aquariano mais sensível do que nunca, carregando energeticamente coisas que não são suas, e isso te fazendo ter que colocar limites na sua energia, limites na sua vida, limites pessoais sobre aquilo que você permite e aquilo que você não permite na sua vida. E essa carta da mente aqui no final do deck me fala principalmente disso, porque tem muita coisa aqui que você não sabe até que ponto o que é certo e o que é errado. Até que ponto eu devo afastar determinada pessoa da minha vida ou determinada situação da minha vida. Até que ponto é meu ego tentando me proteger daquilo, ou é de fato a minha alma, o meu eu superior reconhecendo que aquilo não é pra mim. Existem muitos debates e desafios internos nesse sentido. Essas decisões são difíceis justamente por esse motivo. Você vai precisar de encontrar em você os limites dos seus valores. O que realmente é... Quais são os princípios que você realmente vai seguir? Porque pode até, por exemplo, haver aqui muito amor. Vamos dizer, isso aqui é um exemplo, atenção, não estou dizendo que é essa situação. Mas imagina que você está num relacionamento e a outra pessoa não tem os mesmos objetivos de vida que você, não trabalha no mesmo sentido que você. Nesse caso, o amor não vai chegar. Você não vai carregar essa pessoa nas costas. Ou será que o amor chega? Cada pessoa vai tomar sua decisão. Cada pessoa vai entender dentro de si se vai se permitir continuar nessa situação ou não. Você vai se permitir? Ou você acha que não faz sentido e você vai se afastar para poder abrir espaço para aquilo que é a sua abundância? São decisões muito difíceis aqui, gente. Porque tem aqui muito sentimento, tem aqui muita empatia. Você é uma pessoa muito empática. Você não quer magoar ninguém, você não quer prejudicar nada nem ninguém. E pra gente colocar os nossos limites, às vezes a gente vai precisar machucar. E aí é que tá a questão, né? Por isso que essas decisões são difíceis. Mas vamos com o tarô, vamos esmiuçar um pouco mais essa energia, entender o que vai ser, como é que vai ser o ano do aquariano, quais são os desafios, quais são as questões principais que vão surgir ao longo do ano de 2026 para o aquariano. Quais são as questões principais que vão surgir para o aquariano no ano de 2026. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Aquário. Questões principais para Aquário no ano de 2026. Eita. Aquário do céu. Gente do céu. 3 de copas no final do deck. E a gente tem aqui, primeiro, Cavaleiro de Copas com Ás de Paus, 10 de Ouros com Cavaleiro de Espadas e o Imperador com os Amantes. Isso daqui não é pouca coisa não, gente. Não é pouca coisa não.
Aquilo que tava falando na primeira carta, a carta do Ais, né? Do Ais de Terra, tá voltando aqui com força. O ano de 2026, a um nível material, a um nível financeiro, a um nível profissional, vai ser muito forte para você, Aquário. Muito forte mesmo. A gente tem aqui Ais de Paus, Imperador, os Amantes, o 10 de Ouros, o 3 de Copas, que fala de muitas parcerias incríveis. Assim, você vai estar com a energia do empoderamento em você. Se você souber usar isso a seu favor, você vai, deslanchar. E aí a gente entra novamente naquela questão que a gente estava falando, não é? Decisões difíceis. Decisões difíceis. Esse fardo e essa supressão aqui também pode ser uma questão relacionada a excesso de trabalho, excesso de compromissos. Você vai precisar de aprender a delegar aqui. Mas assim, a carta dos Amantes 2 vezes aqui, agora me deu mais uma camada dessa energia, que é: existem decisões muito importantes, sim, mas essas decisões que você vai tomar vão definir quem você é na sua vida, vão definir a imagem, vão definir a memória que as pessoas terão de você quando você partir. Esse ano de 2026 é muito decisivo para sua carreira e para sua vida em geral. Algumas conexões que você vai fazer aqui ao longo deste ano vão ser para a vida. Se você já estiver num relacionamento, você pode se deparar com algumas situações, porque a gente tem aqui muito abrangente. Para alguns, a gente tem aqui pessoas que já estão no relacionamento, só que descobrem que esse relacionamento é um pouco desgastante e não está te elevando, porque a pessoa não está crescendo com você, e por isso você decide cortar para poder seguir um outro caminho, para poder seguir a sua prosperidade e o seu crescimento. Outros casos, existem pessoas que conhecem alguém logo no início do ano, e ao conhecer essa pessoa te traz para um novo patamar, para um novo caminho, uma nova visão de vida, que a gente tem aqui a carta do Imperador. Para outros, a gente tem aqui um relacionamento que termina, mas que você se encontra na sua solitude, se tornando o líder da sua vida, seja mulher ou homem, seja você mulher ou homem, você se torna líder da sua vida. E aqui essa carta dos Amantes está muito relacionada a essas decisões, sobre esses limites que você está colocando, sobre o que você permite que esteja na sua energia e o que não permite mais. É um ano extremamente decisivo, gente. E a gente tem aqui um Cavaleiro de Copas e um Cavaleiro de Espadas. Estratégia e compaixão vão ser os seus maiores aliados ao longo deste ano. Estratégia e compaixão serão os seus maiores aliados ao longo deste ano. Porque você vai ter aqui uma energia atrativa muito grande. Você vai estar chamando atenção, você vai estar se conectando com as pessoas vão querer chegar perto de você, você vai estar tendo a oportunidade de acessar muita abundância financeira. Por isso, vão haver muitas oportunidades aqui. Mas você precisa de saber colocar limites, saber entender o que de fato é pra você e o que não é, a quem você deve atenção e a quem que você não deve. Por isso, seus maiores aliados são a compaixão e a estratégia. Tenha compaixão com o seu momento, com o momento do outro. Saiba reconhecer o que é verdade em você, o que é verdade no outro. Quando toca no seu coração para ajudar alguém ou fazer alguma coisa por alguém, faça. É a sua intuição. Agora, quando toca no seu coração para desconfiar de algo ou de alguém, então saiba que não é por acaso.
essa estratégia, ela está relacionada com os seus recursos também. Você é uma pessoa que é muito inteligente, muito estratégica. Mas é como se você até hoje não soubesse como usar essa inteligência devido a essa compaixão, a essa conexão com o outro tão grande. Você se doa muito pro outro e depois às vezes não sabe qual é o limite. E aí o que acontece? Acaba carregando o que não é seu. Por isso que esse ano aqui é importante nesse sentido, você saber colocar os seus limites, saber decidir, saber cortar, saber empoderar, saber se posicionar. Mas a gente tá falando de muito poder, viu? Eu vejo vocês assim, mais do que nunca, se sentindo, como eu falei, né, líderes da vossa própria vida. É como se você finalmente sentisse que tá conseguindo dominar a sua narrativa. E por isso você, tudo aquilo que não está te permitindo sentir essa segurança, você corta. Porque tá sugando a sua energia aqui. E o que mais? O que os aquarianos precisam de saber sobre esses desafios e situações? O que os aquarianos precisam de saber sobre esses desafios e situações que surgem no ano de 2026? O que os aquarianos precisam de saber sobre esses desafios e situações que acontecem ao longo do ano de 2026? Gratidão. Aquarianos de 2026. O que é o Cavaleiro de Copas? 2 de ouros. O que é o Ai de Paus? A Estrela. O contrário. O que é o 10 de ouros? 3 de copas. O que é o Cavaleiro de Espadas? O Imperador, novamente, gente. Uau! O que é o Imperador? 10 de paus. O que é os Amantes? 7 de paus. No final do deck, um Ás de Espadas. 2 asas também na leitura. É incrível, gente. É incrível. Novamente saíram 2 arcanos maiores, 2 arcanos poderosíssimos. Saiu novamente o Imperador, saiu a Estrela e um Ás de Espadas que, né, também tem aqui depois do Ás de Paus. Por isso que a gente vê aqui. O que os aquarianos precisam de saber sobre as situações que acontecem ao longo do ano de 2026? A gente tem aqui um equilíbrio, as coisas se ajustando, cura acontecendo. O Ás, a carta da Estrela veio debaixo do Ás de Paus, que me fala que ao longo do ano de 2026 vai ter aqui uma grande conexão com a sua espiritualidade, com seus guias, com a sua expansão da consciência. Você vai ter mais conexão do que nunca com o seu lado espiritual e mais sutil. Você vai sentir a guiança de perto. Para muitos de vocês vai haver aqui um contato mais direto, ok? Vamos ver aqui aquarianos tendo contato mais direto com seres de outras perspectivas dimensionais. Debaixo do Cavaleiro de Copas a gente vê aqui com 2 de ouros. Existe aqui um reequilibrar daquilo que você doa a nível emocional. Lembra daquilo que a gente estava falando? Que às vezes você é tão empático, se doa tanto, que às vezes não sabe qual é o limite? Então, aqui você aprende a colocar esses limites. E por isso você entende onde é que precisa de equilibrar. Onde é que tá certo, onde é que tá errado, o que você faz que faz bem, onde é que você faz que não faz bem. Existe aqui um certo ajuste na sua entrega e naquilo que você se permite receber.
Debaixo do 10 de ouros, um 3 de copas. E o 3 de copas veio aqui também 2 vezes. Parcerias. As parcerias que você fizer, as conexões que você fizer ao longo do próximo ano vão te trazer, atenção, as parcerias e as conexões certas. Isso você precisa de ter bastante visão, clareza, consciência para saber quais são as pessoas certas. Mas as pessoas certas vão te trazer aqui uma grande abundância. Existem conexões aqui que vão te trazer muita estabilidade material e financeira. E assim, a gente tem 2 vezes aqui a carta do Imperador. Você, além dessa estabilidade financeira, além desse poder a nível material, você ganha aqui a gente já falou da palavra empoderamento, mas nem é isso que eu quero dizer. É como se você fosse uma pessoa, uma figura de poder. Uma figura que as pessoas olham e olham com respeito. Você, além dessa estabilidade financeira, você ganha o respeito das pessoas, do seu público, se você trabalha com algo mais tipo a internet. Existe aqui um respeito, existe aqui uma liderança, existe aqui uma guiança, algo que se revela fortemente em você aqui, principalmente ao longo do ano de 2026. Existe uma maturidade intelectual muito grande em você. Essa maturidade, ela é reverenciada. As pessoas veem isso e querem se conectar com você por causa disso. Elas veem o quanto você é justo ou tenta ser justo nas suas decisões e tenta fazer o melhor mesmo diante o caos. Porque a gente tem aqui também, né? O Imperador veio com 10 de paus aqui de baixo. É desgastante, mas é recompensador. Você tira aquilo que não é mais sua responsabilidade, delega aquilo também que não é mais pra você, mas você ganha o respeito aqui das pessoas à sua volta, viu? É isso. Você ganha o respeito das pessoas à sua volta. Eu vejo aqui muitos aquarianos que já há muito tempo estão querendo chegar a um determinado lugar, provar, entre aspas, nem é provar, mas é como se você tivesse um grupo de pessoas que sempre tivessem dito que você não queria chegar a esse lugar que você sonha. Aí de repente o ano de 2026 chega e essas pessoas veem que afinal você sabia, você tinha razão, você persistiu e você chegou lá. Debaixo dos amantes veio aqui a carta do 7 de paus. E a carta do 7 de paus tá me falando aqui que você mesmo, você talvez seja consciente disso, mas você ainda tem muita dificuldade de assumir as decisões que você quer tomar. Desculpa, gente, que eu tô aqui ainda um pouco doente. Ou seja, é como se você aqui tivesse dificuldade de dizer não, por exemplo. Tivesse dificuldade de colocar limites a certas pessoas na sua vida. E como a vida vai te pedir para tomar muitas decisões ao longo do próximo ano, e decisões difíceis, eu vejo você tentando deixar sempre para a última hora, para o último instante para tomar essa decisão. Que você evita o confronto. Mas o confronto vai ser inevitável no próximo ano. Quanto mais você deixar para depois uma decisão para ser tomada, mais difícil vai ser para você conseguir tomar a decisão. Mais desafiador vai ser para você aceitar essa tomada de decisão. Profundo. Ok. Conselhos e direcionamento
Conselhos e direcionamento para Aquário. Conselhos e direcionamento para Aquário ao longo do ano de 2026. Conselhos e direcionamento para Aquário ao longo do ano de 2026. Gratidão. Conselho e direcionamento para Aquário ao longo do ano de 2026. O que é Cavaleiro de Copas com 2 de ouros? Ui, tanta carta não. Conselhos e direcionamento para Aquário em 2026. Gratidão. O que é o Cavaleiro de Copas com 2 de ouros? Gente do céu, tanta carta. Não, uma só, por favor. Conselhos e direcionamentos para Aquário. O que é Cavaleiro de Copas com 2 de ouros? 5 de Copas. O que é o Ás de Paus com a estrela? Pagem de ouros. O que é o 10 de ouros com 3 de copas? Cavaleiro de Paus. O que é o Cavaleiro de Espadas com o Imperador? 7 de Espadas. O que é o Imperador com o 5 com 10 de paus? Imperador com 10 de paus. O que é o Imperador com 10 de paus? 4 de espadas. E o que é os amantes com 7 de paus? Caíram 2 aqui, vamos aceitar. E o diabo no final do deck. Que, aliás, gente, com a energia que a gente tem aqui, o diabo tá falando sobre abundância novamente. Abundância financeira, sobre poder aquisitivo. O que a gente tem aqui nas cartas? Conselhos e direcionamento para os aquarianos. O 5 de copas caiu aqui debaixo do Cavaleiro de Copas e do 2 de ouros. Que tá me falando aqui o quê? Aprenda, primeiro conselho pro aquariano. Aprenda a olhar pro lado bom. Aprenda a reconhecer aquilo que tem de positivo. Se você foca naquilo que é negativo, naquilo que é desagradável, então você vai estar experimentando cada vez mais aquilo que é desagradável. Aprenda a focar naquilo que é equilibrado, que é positivo, que é gostoso pra você. Por quê? A gente tá vivendo aqui um momento onde você tá precisando de aprender a encontrar os seus limites. Aprendendo a colocar os seus limites. Saber até que ponto você deve dizer sim, até que ponto você deve começar a dizer que não. Se você foca, por exemplo, na desilusão que você causa nas pessoas quando você diz não, então você vai se reprimir e não vai conseguir colocar os limites que você precisa. Agora, quando você foca nos benefícios que você tem ao colocar um determinado limite na sua vida, seja saúde mental, seja paz, quando você para reconhecer, olhar mais para essa paz do que para aquilo que a pessoa está sentindo por causa daquilo que você fez, então você começa a encontrar mais esse equilíbrio interno, ok? Porque que o maior problema para você é ficar remoendo aquilo que a outra pessoa falou, ou diz, ou sente perante o seu limite. Você se sente mal por colocar esse limite. E aqui você precisa de deixar de sentir mal por colocar o seu limite, deixar de sentir mal por defender o seu próprio interesse, poder defender aquilo que é seu. Você é uma pessoa muito empática aqui, é uma pessoa muito altruísta, mas se você não souber colocar o seu limite aqui, as pessoas à sua volta te sugam. E é sobre isso que a gente começou a falar aqui, logo no início da leitura. Você está aprendendo a colocar os seus limites, a cortar aquilo que precisa ser cortado.
Mas para você conseguir viver e fazer isso da melhor forma possível, você precisa de focar mais naquilo que é positivo ao tomar essas decisões do que naquilo que é negativo quando você as toma. Debaixo do Ás de Paus com a estrela, caiu aqui a carta do Valete de Ouros. E o Valete de Ouros aqui, gente, tá me falando do aprendiz de espiritualidade, porque ela veio debaixo do Ás de Paus e da estrela. Me mostra aqui como se você estivesse recebendo, principalmente para pessoas que estão aqui com um desenvolvimento espiritual maior, eu vejo aqui como se você estivesse recebendo conhecimento diretamente da fonte dos seus guias. Existe aqui um conhecimento muito palpável que chega até você. Ideias concretas que chegam até você. Às vezes são ideias para desenvolver um negócio, um projeto, sim, mas para algumas pessoas aqui, principalmente para aquelas que estão aqui no desenvolvimento espiritual mais profundo, eu vejo aqui como se você estivesse recebendo um conhecimento totalmente novo, totalmente puro da fonte. E isso aqui é uma das coisas que vai te fazer prosperar tanto no próximo ano, viu? 10 de ouros com 3 de paus, e veio aqui a carta do Cavaleiro de Paus como conselho. Engraçado, caiu aqui 3 cavaleiros, né? O Cavaleiro de Espadas, o de Copas e o de Paus. Só que não saiu de ouros, não saiu o Cavaleiro de Ouros, saiu o Valete de Ouros. O Valete de Ouros ainda tá no caminho, então eu aprendi isso. Aqui o Cavaleiro tá no movimento. Debaixo do 10 de ouros e do 3 de copas. Você tem aqui uma capacidade de se conectar com as pessoas que é muito mais profunda do que você imagina. Você consegue conquistar as pessoas com a sua audácia, com a sua astúcia, com a sua inteligência, com a sua atratividade. Você consegue ser aquilo que as pessoas procuram quando você toca, no que toca aquilo que você faz, naquilo que você produz, naquilo que você trabalha. Você tem aquilo que é necessário. Só que você às vezes pode se deixar levar com entusiasmo, ou se deixar levar com o momento, e às vezes acabar revelando ou acabar trazendo partes de você que não são, ou seja, que acabam saindo da estratégia mais adequada para aquela interação. Quem tem que entender essa leitura vai entender o que eu tô falando. É como se você tivesse uma estratégia diferente para lidar com cada pessoa em cada ramo da sua vida. A forma como você vai lidar com o seu namorado, marido, etc., não é a mesma forma que você vai lidar com o chefe. São dois comportamentos, são duas interações completamente diferentes. Ou com um colega de trabalho. A forma como você vai resolver o problema, a forma como você vai conversar, a forma como você vai se posicionar será sempre diferente para cada uma dessas pessoas em cada área da sua vida. Só que às vezes é como se você, porque tem a melhor das intenções ou tenta trazer ao máximo essa paixão por aquilo que você faz e por aquilo que você é da melhor forma possível, às vezes você pode ser um pouco intensa demais, ou intenso demais. E isso pode assustar às vezes um pouco as pessoas. Por isso que eu tô aqui falando sobre isso. É como se você precisasse de uma maior equilíbrio na forma como você faz essas trocas, para que você saiba o limite das suas palavras também, para que você saiba o limite dos seus atos, porque é como se fosse muito 880 aqui. Você é uma pessoa muito intensa, você não sabe fazer pouco, você não sabe fazer algo medíocre, mas aqui
quando você ultrapassa a excelência, como se pudesse ultrapassar a excelência, quando você desperta muita atenção das outras pessoas. E para que você consiga chegar... Isso é muito complexo aqui, essa conversa. O que eu quero dizer é, às vezes a gente precisa de dar 80% e não 100%. Para que você consiga guardar aqueles 20% como surpresa para caso a interação de fato venha a se concretizar da melhor forma possível. Vamos imaginar uma parceria de trabalho. Alguém deseja ser seu sócio, deseja fazer um trabalho com você. Essa interação inicial, você tenta dar 80% de você. Porque se você der o seu 100%, você pode assustar a outra pessoa. Ou por achar que você fala muito e faz pouco, ou por achar que a outra pessoa não tem capacidade para trabalhar com você. Entende onde é que eu quero chegar? Por causa da sua intensidade. Por isso daí a questão dos 80%. 80% para que você saiba e mostre que você está ali comprometido ao máximo. E depois os 20% para você poder surpreender aquilo que tiver que surpreender e poder melhorar em relação à sua conexão e interação com aquela outra parte. Enfim, para quem for essa mensagem, você vai entender o que eu quero dizer. A gente está falando aqui de camadas muito profundas. Debaixo do Cavaleiro de Espadas, o Imperador, a gente tem aqui um 7 de espadas. Cuidado com a autossabotagem. Cuidado com a preguiça. Com a procrastinação. Cuidado com a autossabotagem. E cuidado com a preguiça e com a procrastinação. Aliás, que tá aqui também. 4 de copas também tem o mesmo significado. São as 3 mensagens principais aqui que o tarot quer passar. Existe aqui uma parte de você que, por causa da sua insegurança, ainda existe uma parte de você que ainda é bastante insegura, você acaba por querer esperar, pensar, estudar para poder resolver e tomar a decisão depois. Aí você deixa para tomar a decisão lá quando já não tem mais tempo mais para fazer nada. E aí você fica insatisfeita porque você fica nervoso, você fica angustiado e você não sabe se está fazendo certo. Aqui você está pensando demais ou está colocando muita energia nessa questão do consigo ou não consigo, devo ou não devo. Aqui, faça mais e pense menos. O ano de 2026 vai ser para agir. Daí a carta do louco. Se você não agir, aquariano, você vai entrar aqui numa situação bastante complicada a nível da mente, porque você tem muitas ideias e você tem muita conexão espiritual. Se você não conseguir colocar em prática tudo aquilo que está aqui, você vai se sentir tão estagnado porque pode trazer aqui uma questão bem profunda depois. Mas a energia geral que a gente tem aqui não é de algo ruim, pelo contrário. A gente vê aqui você com uma energia muito empoderada. Mas existe aqui uma certa atenção, exige uma atenção em relação à procrastinação, em relação à autossabotagem, em relação à preguiça. Ok? Porque procrastinação e preguiça são apenas os disfarces do medo. Do medo de se expor, do medo de se reconhecer, do medo de se explorar, que é consequência dessa autossabotagem, ok? E você não precisa disso. Mas assim, meu Deus, aquário, só sei que vai ser um ano e tanto. Vejo sim muita estabilidade financeira, aumentos nos ganhos, mas eu vejo também você precisando colocar limites em determinadas coisas. É necessário você ter um domínio maior
em relação às suas emoções, em relação à forma como você se vê, a forma como você se representa, porque você vai estar com uma energia muito atrativa no próximo ano. Você vai ser uma pessoa que vai ter muitas pessoas vão te procurar, vão querer estar perto de você aqui. Por isso, para que você consiga estar onde precisa de estar, você também precisa de saber quais são os seus limites. Precisa saber a quem dizer sim, a quem dizer não. Precisa saber o quanto trabalho que você deve fazer. Pra não exagerar, porque a gente tem aqui 880. A gente tem aqui uma questão muito aquariano que ou faz tudo ou não faz nada. Aqui é preciso equilíbrio, ok? Bom, mensagem final para Aquário. Mensagem final para Aquário no ano de 2026. Mensagem final para Aquário para o ano de 2026. Gratidão. Mensagem final para Aquário para o ano de 2026. Ih, caiu duas. Gente, saiu o Sol e a Lua e o 4 de espadas. O Sol caiu no fim do deck. Na mesa caíram a Lua e o 4 de espadas. Interessante, viu? Que combinação. Primeiro a Lua. E a Lua diz o seguinte: na escuridão mais profunda de uma noite misteriosa e onírica, a Lua brilha em toda a sua beleza mística, imersa numa melancolia secreta e cósmica. Sob o luar encantado, o instinto mia. Inquieto, fascinado por essa visão onírica que desperta emoções ocultas e os medos mais obscuros. Caminhos ocultos serpenteiam em direção às trevas do subconsciente, perdendo-se nos lugares mais remotos do desconhecido. É um momento de conexão íntima com a sua psique e sua memória, longe da racionalidade e da lógica cotidiana. Não se deixe enganar pelas aparências, medite profundamente e siga o seu instinto. Uau! 4 de espadas diz o seguinte: depois de uma série de batalhas e situações enervantes, você vai sentir a necessidade de uma merecida pausa do mundo exterior. Deixe o seu corpo se regenerar e a sua mente encontrar novamente um pouco de paz interior, desligando-se da ansiedade gerada pelo fluxo do tempo. Agora é o momento de uma autoanálise, de se interrogar sobre as ações passadas e ponderar sobre as futuras. Cuide de si, lamba suas feridas e restaure as suas energias. A única maneira de enfrentar o futuro é passar por esse processo de cura pessoal. Retire-se para um abrigo seguro, longe de predadores, e espere enquanto planeia o seu próximo movimento. Nem vou dizer nada. Sol. Sol brilha alto no céu limpo, irradiando sua energia positiva e recarregando-nos de vitalidade. Aqueça-se na sua luz dourada e amena. O Sol dá um poder interior extraordinário. Os seus objetivos são claros e podem ser cumpridos com sucesso. Siga os seus sonhos sem nunca perder a fé nas suas capacidades. Você irá, sem dúvida, triunfar sobre qualquer obstáculo. Desfrute dessa felicidade. A luminosidade do Sol é tão forte que pode até iluminar quaisquer cartas negativas tiradas anteriormente, minimizando a sua negatividade. Pode ser otimista e encontrar alegria no seu destino favorável. Deixe o seu pelo brilhar e cintilar. Aquário, só posso te dizer, o ano de 2026 vai ser um ano daqueles, dos bons. Você vai chegar a lugares que você não imaginava. Por isso você vai precisar aqui de se abrir para deixar para trás aquilo que não serve mais, colocar limites, tomar decisões que precisam ser tomadas, porque você tem aqui um grande lugar de poder para ocupar, ok? Mas é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado da nossa leitura. Não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever, e a gente se vê no próximo ano.
Um beijo no coração.